Professor, vamos tentar atualizar um pouquinho em que pé que nós estamos na tua avaliação dessa guerra? Bom dia. Bom dia. Tá funcionando. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Bom dia, meus amigos. E a todos aqueles que nos acompanham nessa manhã. 21 dias de guerra, obviamente que o processo do conflito segue em curso. Não imagino que essa guerra será curta, como já havia dito anteriormente. Eu acho que essa é a primeira etapa. Eu acho que vem a segunda etapa, que é a operação terrestre, que será a batalha, digamos, urbana, conforme anunciado pelo Ministério de Defesa de Israel. E essa batalha urbana será uma batalha muito difícil para os dois lados. Apesar da superioridade militar israelense, ela certamente irá impor altos custos, sobretudo para a população civil. E depois terá a terceira fase, que é, uma vez alcançado esse objetivo militar, se é que será alcançado, o que vai acontecer em Gaza depois? Como será esse processo de estabilização? Que conclusões serão tiradas depois dessa guerra? Então, concluindo o meu raciocínio, eu acho que a situação é dramática. Eu acho que a solução militar não é a solução que vai resolver o conflito israelo-palestino, isso já está provado. Somente vai prolongar, e quem sofre é a população civil. São mais de 7 mil palestinos civis mortos em Gaza, e agora um míssil que atingiu um prédio residencial, alvejando os civis israelenses. Então, essas são as consequências de uma guerra que, na minha opinião, ela só tem vitimado civis dos dois lados. Muito bem. Mi, eu quero que você entre aqui na conversa agora, buscando entender um pouco essa fala do Hussein. Você acha que o negócio daqui para frente vai começar a ficar cada vez pior? Bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia. Sim, eu acho que agora a gente começa de fato a guerra, né? Quando tiver essa incursão aí militar. Por um lado, eu concordo com o que o Hussein está falando. Por outro, é importante destacar que a guerra nesse momento não é dentro do conflito Israel-Palestina. Isso é um conflito muito maior, e quando a gente traz isso dentro da pauta, às vezes a gente polariza mais do que deve, porque para os próprios palestinos, o fato do Hamas hoje ter controle da faixa de Gaza é problemático, porque os problemas de direitos humanos que eles têm dentro da faixa de Gaza, muitos se dão por esse poder de um grupo terrorista, e que também afeta qualquer conversa diplomática de paz. Então, a gente tem que olhar que são duas coisas completamente separadas, né? A gente, inclusive, vê outros países árabes muçulmanos que começaram um trabalho de paz com Israel e foram dando certo, e por aí que o Hamas resolve atacar Israel para atrapalhar o processo de paz. Então, claro que vamos combinar, a grande parte da população civil dos dois lados quer paz e quer conviver dentro da situação. Os israelenses não vão sair de Israel, os palestinos não vão sair daquela região também, então tem que ter uma coexistência. Agora, são duas coisas muito separadas. O conflito Israel-Palestina é uma coisa, e a guerra entre Israel e Hamas é outra, que é uma coisa militar que tem que acontecer e que, de fato, no momento que o Hamas sai de jogo, vai melhorar a vida de palestinos e de israelenses. Muito bem, deixa eu trazer para a conversa o nosso Rabino Dudu. Cadê o Rabino? Fala, Rabino, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Paulo. Escuta, é o seguinte, eu quero entender essa fala da Miriam, que ela diz que é preciso diferenciar as guerras. Não dá para colocar no mesmo balaio aí a disputa entre Palestina e Israel com a disputa entre Hamas e Israel. Você concorda com ela? Concordo plenamente com a Miriam. Bom dia a todos. E com todo respeito ao professor Hussein, acho que é até legal a gente poder conversar e debater sobre isso. Eu ia falar exatamente o ponto que a Miriam falou. Existem dois pontos aqui, duas formas, eu acho, da gente enxergar essa guerra. Existe o lado pontual, que é um ataque terrorista que aconteceu no dia 7 de outubro, e Israel tem agora várias obrigações com a sua população de demonstrar segurança, de trazer os sequestrados de volta e de realmente agir pontualmente contra o grupo Hamas. O fato do mundo agora ter se despertado, de repente, pela causa palestina, justamente no segundo que Israel precisa se defender,
precisa proteger a sua população. Isso soa uma certa injustiça. Não porque a causa palestina não seja importante, ela é muito importante, inclusive para a sobrevivência de Israel. Mas são dois temas, duas pautas completamente distintos. Então, assim, esse problema, digamos assim, da causa palestina, que é principalmente um problema israelense, é uma questão de décadas e precisa ser resolvido. Eu acho que, aproveitando o que está acontecendo, se Deus quiser, será resolvido para os dois lados da melhor forma, mas são duas pautas completamente distintas. Muito bem. Quer falar, Hussein? Por favor. Eu ouvi muito atentamente a fala da Miriam e a fala do Rabino, a quem eu tenho um imenso apreço. São duas falas ponderadas, mas eu gostaria de oferecer outro ângulo, não necessariamente contraditar, mas também fazê-los enxergar um outro ângulo, e que não necessariamente precisam concordar com esse ângulo. Quando você, Miriam, aborda que esse conflito não é um conflito israelo-palestino, é um conflito entre Israel e Hamas, essa é uma visão que é vista a partir de um ângulo, uma esfera específica, mas não é a esfera que o povo palestino vê, não é a esfera que vários países árabes que têm um acordo de paz com Israel veem. Hoje, os países árabes que estão se manifestando de forma veemente contra a operação militar israelense em Gaza, que tem levado à morte de civis, e a operação militar tem sido vista como uma punição coletiva diante do direito internacional, o direito humanitário internacional, são de países árabes aliados de Israel, são de países árabes que têm um tratado de paz com Israel, como Jordânia e Egito. Se você reparar as falas do rei da Jordânia, do presidente do Egito e até do emir dos Emirados Árabes Unidos e do Catar e do Bahrein e da Arábia Saudita, países que buscaram essa aliança, eles estão preocupados, porque eles estão vendo que essa operação militar, ela está algumas oitavas acima do tom, no uso desproporcional da força, que, de certo modo, pode vir a prejudicar todos os esforços de paz que foram galgados nos últimos anos. Então, o que o lado palestino percebe que não é uma guerra contra o Hamas, porque é uma guerra contra o Hamas, mas quando o dano colateral de 7 mil civis mortos, em sua maioria mulheres e crianças, aí a percepção deles ou dos países árabes aliados de Israel, não vou falar os inimigos, mas os aliados que têm um acordo de paz, não é essa. Então, é bom olhar sobre essa esfera. O segundo ponto que eu gostaria de abordar sobre a fala do Rabino. É claro que o Estado de Israel tem o direito de se defender. Ninguém nega o direito do Estado de Israel de se defender. E é claro que tem uma obrigação moral e ética para com a sua população. No entanto, o que se espera de um Estado democrático, um Estado de direito, um Estado responsável, é compromisso com os tratados internacionais, compromisso com o direito internacional, compromisso com o direito humanitário internacional. Então, não é que o mundo despertou. O mundo, na verdade, estava muito conivente e complacente com a política de expansão de assentamentos, com a política de colonização. Essa política de expansão de assentamento de colonização, ela, de fato, nega o direito de existência do Estado palestino. Entende? Esse é o fato verdadeiro. Então, a gente precisa dizer as coisas como elas são. Tá? E não buscar justificativas e narrativas para tentar camuflar uma circunstância real. Tá? Então, eu reconheço, o Hamas é um grupo terrorista, ele atrapalha o processo de paz, ele é um câncer para a causa palestina, não estou dizendo o contrário disso. Agora, é importante ter em consideração, Rabino, além da narrativa, que o ponto central dessa equação, que o Estado de Israel não se espera do Hamas outra coisa a não ser a barbaridade que fez, porque é um grupo fora da lei, é um grupo terrorista. O que se espera? O que se espera quando se vai para o morro do bandido? O bandido vai atirar na polícia, se tiver civil vai atirar no civil, se tiver mulher, criança, vai atirar em todo mundo. Ele, de forma indistinta, vai atacar todo mundo. Mas o que se espera da polícia quando vai atrás do bandido no morro? Você espera que a polícia faça o quê? Que ela tenha responsabilidade, como é que ela vai atacar, reagir contra o bandido? Confia mais na polícia. Então, claro. Você vai confiar na polícia. O que você vai fazer? A polícia tem a responsabilidade de não sair atirando como um bandido. Ela tem responsabilidade com civis. Ela não pode atirar se tem um idoso, se tem mulher, se tem criança. Agora... Então, o que espera, para concluir, do Estado de Israel é responsabilidade internacional.
Por isso que há essa cobrança. E a forma que está acontecendo... Só um minuto. E a forma como está acontecendo, isso demonstra preocupação e gera crítica. Agora, são justas, são injustas? Aí a gente pode avaliar o que é justo e o que é injusto. Por exemplo, a acusação sobre o hospital. Acho que é injusto, tá? Não há prova material. A gente tem que discutir. Agora, claro que tem propagandas falsas dos dois lados. E aí é importante pessoas moderadas usarem o tom moderado e equilibrado para transmitir a informação correta para a população. Deixa eu fazer, Rabino, só antes da tua fala, deixa eu fazer uma colocação aqui para todos que estão nos acompanhando na programação da Jovem Pan. Vocês sabem, como eu adiantei no início do programa, a gente está acompanhando há 21 dias, né, mano? 21 dias sem parar. Muita gente até fala assim, Paulo, mas tem outras notícias. Meu amigo, é a maior guerra que a gente está vendo dos últimos anos. Segunda maior destruição de pessoas depois do Holocausto. A gravidade dessa situação é um negócio que a gente nunca viu antes. Então, a nossa obrigação aqui é passar para vocês o que está acontecendo aí. Agora, o que eu estou vendo, Hussein e Rabino, principalmente vocês dois, aliás, eu estou muito feliz de ter vocês dois aqui, porque vocês têm visões opostas e esse é a química do programa mesmo, a gente colocar aqui visões opostas para a gente tentar encontrar um consenso. Mas eu estou vendo esse debate, por muitas vezes, raivoso na sociedade. Está muito raivoso o negócio, tem ódio. Me lembra muito, inclusive, um debate do ano passado que a gente viu até aqui no Brasil, em que você não analisava mais fatos, você não analisava mais versões, você tinha lá narrativas estabelecidas, um odiando o outro e acabou, era isso. E eu acho que a gente aqui tem um papel muito importante, que é um papel de tentar encontrar algum tipo de caminho diplomático, porque, por exemplo, há algumas coisas que eu acho que todos nós aqui concordamos. Que o Hamas é um grupo terrorista e que o terrorismo precisa ser exterminado da face da terra, acho que todos aqui concordamos. Ninguém aqui vai passar pano para o Hamas dizendo que Hamas é isso ou aquilo. Agora, como nós vamos fazer isso? Como a sociedade vai fazer isso? Como Israel tem que fazer isso? Essa questão dos civis, infelizmente, é a questão que mais é afetada, porque no final das contas, o Netanyahu está brigando, os caras do Hamas estão brigando e tal. Mas quem se ferra são os civis palestinos, os civis israelenses. A galera está em guerra lá, não consegue sair de casa, o medo está colocado na sociedade como um todo. Então eu acho assim, o mundo precisa parar de uma forma um pouco mais moderada e equilibrada e tentar achar um caminho diplomático para essa solução. Que eu acho o seguinte, a raiva e o ódio não vão resolver nunca. Nunca vão resolver. Não resolveu aqui no Brasil a raiva e o ódio e não vai resolver fora também. Não resolve, porque as pessoas elas ficam absolutamente cegas querendo só disseminar essa questão do ódio de ambos os lados, é claro. Eu acho que outra premissa que todo mundo vai concordar aqui, Paulinho, é que os judeus têm direito à autodeterminação com o Estado como Israel, os palestinos têm direito à autodeterminação com um Estado que seja legitimamente reconhecido pela sua própria população. E são dois aspectos que precisam estar na conversa. E aí, para entrar no ponto anterior, por mais que eu concorde com a Miriam de que o início do conflito entre Israel e o Hamas, a gente não pode ignorar que quando você tem efeitos colaterais sobre toda a população civil da Palestina, isso evidentemente acaba entrando no contexto do conflito Israel-Palestina, né? Então, é preciso pensar essas dimensões todas. Vamos por partes aqui. A nossa Luciana Nepomuceno chegou aqui. Vou dar um bom dia para você, Lu. Mas antes de passar a palavra para você, pela ordem aqui, o Rabino Dudu tinha me pedido a palavra. Rabino, é contigo. Obrigado, Paulo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o professor Hussein por estar aqui e colocar o seu ponto de vista, e principalmente para o Morning Show, porque independente do que for falado aqui, eu acho que o próprio fato que a gente está aqui sentado, vários ângulos, né, do mesmo cenário, e discutindo esse tema, eu concordo com você, Paulo, que é o único caminho para essa situação no Oriente Médio e qualquer outro conflito, né? Em relação à fala do professor, eu só queria assim, observar dois pontos, né? A questão da conivência, né, que o Estado estava em relação aos assentamentos, que está sendo muito abordada, eu acho que existe uma história muito anterior a isso. E é importante, né, desculpa sempre trazer e repetir esse ponto, porque pessoas que não sabem nada sobre a história da Palestina, do Oriente Médio, obviamente eu não estou falando sobre o professor, mas estou falando sobre a maioria
pessoas que estão acompanhando agora a guerra pela televisão, pelo rádio, pela internet, e não sabem do histórico, e vão ver essas cenas na televisão, se eu não fosse judeu, se eu não fosse israelense, eu ficaria completamente chocado e anti-Israel. Agora, precisa abrir um pouco o ângulo, né, o foco, e todo mundo que sabe a história do Oriente Médio, principalmente de Israel, sabe como tudo começou e todas as tentativas que já foram feitas. Então, em 48, a ONU sugeriu 2 estados, os judeus aceitaram, os palestinos não queriam 2 estados. Guerrearam contra Israel, perderam a guerra. O que acontece com qualquer país normal que alguém perde a guerra? Perdeu, levanta a mão, perdeu. Quer ser refugiado? Tem outros 22 países muçulmanos no Oriente Médio no qual eles poderiam ir, ou poderiam habitar em Israel, com... desculpa falar assim a verdade, mas essa é uma verdade tão básica e simples que não é trazida nos jornais, que não é trazida na discussão pública, mas essa foi a história. A partir dali, não vou contar aqui toda a história, porque não é uma história. Rabino, me perdoa, deixa eu só te interromper. Tudo isso que você está dizendo sobre os fatos históricos, mas você não esquece de uma variável fundamental. Em 1993, os palestinos e israelenses assinaram os acordos de Oslo. São acordos de paz, em que ambos decidem se reconhecer mutuamente. E ambos decidem se reconhecer com direito à existência e os dois decidem reconhecer que um tem direito a um Estado independente, assim como o outro tem o direito à autodeterminação e o Estado independente, independente das guerras que aconteceram, independente de todos os erros do passado. Só que depois dos acordos de Oslo em diante, o que aconteceu? Uma violação sistemática e fuzilamento dos acordos de paz. E o que é a essência dos acordos de paz? Desocupação. Paz em troca de terra. Você desocupa os territórios e devolve para os palestinos criar um Estado viável, que se chama economicamente viável, contíguo. Então, e aí a Cisjordânia foi dividida em 3 áreas, A, B e C. A área C, ela está totalmente, que é 2/3 da Cisjordânia, ela está totalmente hoje tomada por assentamentos. Então, olhando sobre esse espectro, demograficamente hoje e geograficamente hoje, é impossível criar um Estado palestino. O Estado de Israel inviabilizou, na prática, geograficamente e demograficamente, a política de existência de um Estado palestino. E aí você tem uma situação de facto, que é uma ocupação militar. Você não pode dizer que não tem. Os palestinos não têm soberania, vivem sob regime militar israelense. Como não? Eles não têm cidadania e não são integrados. Então, qual é a solução? Vamos supor, Hamas não existe mais. Acabou o Hamas. O que acontece amanhã? Vai haver uma política de desmantelamento dos assentamentos? Não, não haverá. Porque o atual governo de Israel é um governo de ultradireita, ultranacionalista, é um governo radical e é um governo racista e abertamente contra o direito de existência do Estado palestino. Essa que é a verdade. Eu não estou dizendo que a sociedade israelense é assim. Não estou dizendo que o povo judeu é assim. Claro que não. Tenho vários amigos israelenses, vários amigos judeus que são favoráveis a um diálogo. Eu, como brasileiro de origem árabe, sou totalmente favorável a um Oriente Médio plural, multicultural, multicivilizacional e direito de existência Israel e direito de defesa. Só uma coisa que eu quero falar. Eu te escutei até o fim, assim, obrigado por ter falado, mas assim, eu ia chegar nisso, e como o Paulo falou, eu acho que se a gente leva para uma, com todo respeito, mas se a gente leva para uma discussão mais calorosa, né, acho que tanto dos dois lados, tanto você que tem origem árabe como eu que tenho origem judaica, óbvio que a gente pode acabar chegando nos 2 extremos. Vocês estão me ouvindo, né? Que eu não estou vendo. Estamos ouvindo, Dudu, pode seguir. Tá bom, obrigado. Mas tudo bem, obrigado. Então, assim, eu acho que tem que chegar, obviamente cada um tem o seu coração e o seu sentimento, mas aqui a gente está para tentar realmente encontrar uma solução. Então, assim, eu não vim aqui de jeito nenhum para puxar a sardinha para o meu lado, para o lado de Israel. Eu estou falando assim, do meu ponto de vista, eu ia chegar nisso que você falou. Realmente, depois do acordo de paz, que foram umas das centenas de tentativas, né, de integrar os 2 estados, ou de fazer 2 estados separadamente, hoje sim, chegamos num tipo de governo em Israel, agora, atualmente, que não faz muito tempo, que ele é mais puxado à direita e realmente tem algumas pessoas mais extremistas, mas
desculpa falar, porque até o PP trouxe aqui algumas vezes, eu queria também mencionar sobre isso, que ele fala, tem radicais dos dois lados. Não dá para comparar no sentido que, assim, claro que tem pessoas radicais ideologicamente em todos os lados da sociedade, mas teve um caso de ataque terrorista feito por um israelense praticamente uma vez na história. No caso do Hamas, que ele representa hoje grande parte do povo palestino, que é as pessoas que habitam na faixa de Gaza, eles representam eles fazem ataque todos os dias. É importante também o nosso público ouvir isso. Aconteceu, infelizmente, naquele dia 7 de outubro, a pior desgraça. Mas eu morei os últimos 6 meses em Israel. Todos os dias acontecia ou tentativa de ataque terrorista ou míssil, todos os dias, que eram capturados, né, pelo Domo de Ferro, interceptados, ou outras coisas. Então, assim, é uma situação inviável de se viver dessa forma. Alguma coisa ia acontecer, desculpa falar, mas alguma coisa ia acontecer. Agora, sim, sobre o ponto que você mencionou dos acordos de paz, você não trouxe aqui que Israel devolveu, na época, terras para os palestinos, foram retirados de Gush Katif, que era uma área muito grande em Gaza, que era justamente, causou muita tristeza para os judeus que habitavam lá, e tinha agricultura lá e várias empresas, foram retirados à força pela polícia israelense. Não deu certo, Hussein. Então, o que eu estou querendo falar? Assim, para o bem dos... Eu vou chamar de povo palestino, mas eu não gosto até de necessariamente ficar dando títulos e nomes, porque, assim, são pessoas, são seres humanos civis que moram lá. Qual seria, eu até quero te devolver a pergunta, na tua opinião, a melhor solução prática que funcionasse, que não foi tentada nos últimos 70 anos, e que hoje em dia a autoridade palestina, não o Hamas, digamos que o Hamas seja eliminado do mapa. O que a autoridade palestina hoje em dia concordaria e por que não concordou e fez até agora com todo o dinheiro que já foi doado do Irã, do Catar, de outros países, por que não conseguiram antes da extrema-direita dominar Israel? Por que antes eles não conseguiram fundar o tão sonhado Estado palestino? Eu realmente queria saber. Tá, eu vou te responder. Porque eu estudo esse assunto há mais de 30 anos, e profissionalmente, e academicamente. Eu não faço proselitismo, eu estudo de forma séria, tá? Eu não fico puxando sardinha nem defendendo, eu estudo cientificamente. Então, você não vai me ver defendendo o que está errado, seja de um lado, seja de outro. Então, primeira coisa, sobre a tua... Eu sei quais são os erros do lado palestino. Primeiro, Hamas não representa o povo palestino nem a causa palestina. Hamas representa somente a sua organização terrorista, que é o Hamas. Ponto. Nem representa o povo de Gaza. Gaza tem 2.300.000 pessoas. Se você perguntar para o povo de Gaza se ele concorda em viver na situação deplorável que eles vivem, eu te garanto que eles não gostariam de viver. Gostariam de viver em outra situação. Mas eles vivem dentro de uma ditadura autocrática e, infelizmente, estão condenados a uma prisão ao ar livre. O que eles vão fazer? É a mesma coisa que você vai no Morro do Borel, ou você vai para uma favela no Rio de Janeiro e pergunta se eles querem viver ali, debaixo do comando do tráfico. Os caras vão dizer que não querem, mas qual a opção que eles têm? Não tem opção. Bom, e não esquece que a situação é insustentável, concordo com você, é realmente inadmissível ficar lançando foguetes contra civis de forma arbitrária e sobre escolas, hospitais, prédios. Isso é inadmissível, isso é crime de guerra. Entendeu? Eu não acho isso certo. Eu sou contra a violência, não vai resolver. O que o Hamas faz lançando mísseis sobre a população civil em Tel Aviv e outras cidades alheias é inadmissível. Agora, por outro lado, um bloqueio de 17 anos por ar, terra e mar contra Gaza também é desumano, me desculpa. Entendeu? Então, isso não é contra o Hamas, é contra a população, sobretudo. Porque os caras do Hamas seguem recebendo seu dinheirinho do Catar, do Irã e não sei aonde, e estão se enriquecendo. Porque para eles a guerra é um negócio, é um business. E quando tiver um acordo de paz, eles não se alimentam mais disso. Aí vão ter que trabalhar, vão ficar desempregados. Essa que é a grande verdade. Entendeu? Então, o Estado, esse tipo de governo em Israel, ele precisa do Hamas existente para seguir com sua política de colonização e anexação. Essa que é a verdade. Eles precisam do Hamas. Agora, deixa eu só fazer um rápido break para quem está no rádio. Rabino, me dá um minutinho só para você que está no rádio, a gente já volta, são 10 horas e 28 minutos. Pode seguir. Porque eu não estou vendo vocês. Tudo bem. Posso seguir? Por favor, estava ótimo. A discussão está aqui, meu, adorando. Aí eu vou chegar ao ponto. Segundo ponto de inflexão que queria sublinhar.
que é importante sublinhar. Não é que esse governo atual é um governo radical de direita. Nos últimos 20 anos, desde a saída do Ehud Barak, do governo, e eu tive com o Ehud Barak em Harvard, conversei com ele, tá? Desde a saída, quem governou Israel foram todos governos de direita, desde Ehud Barak de 2000. Ou seja, nós estamos falando em 23 anos de governo de direita à extrema-direita em Israel, tá? Ariel Sharon, Ehud Olmert, Tzipi Livni, tá? Netanyahu, que ficou 10 anos no poder e depois voltou agora, Naftali Bennett, tá? Só uma correção, Naftali Bennett era do Partido Trabalhador de Esquerda. Desculpa. Inclusive, foi o governo mais diverso que Israel já teve com representação... Ele está à direita do espectro hoje, desculpa. A base eleitoral dele é totalmente à direita do espectro. Me desculpa, ele defende uma pauta totalmente à direita do espectro. Me desculpa. E está num governo de à direita. E agora... Sim, mas assim como Ariel Sharon, ele só um minuto. Exatamente, Ariel Sharon devolveu o gás em 2005. Tudo bem, aí vou chegar nesse terceiro ponto. Para desconstruir essa narrativa errada, que se vende, errada e irresponsável, tá? Esse segundo ponto... que é importante concluir, governos à direita, todos, eles tinham uma agenda clara, expandir a política de ocupação. Muito bem, o que a política de ocupação faz? Ela acaba com a possibilidade de existência do Estado palestino. Isso independentemente do Hamas. O Hamas, que é uma organização terrorista, desenvolver as suas capacidades temices agora. Mas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eles não tinham essa capacidade. E a política de colonização seguia a passos galopantes. Mas aí também está esquecendo as intifadas e os constantes ataques terroristas. Não, esquece. Não, a política de colonização ela foi acontecendo de forma paulatina. Teve a intifada, claro, foi o erro, aliás, do Arafat, na minha opinião. Naquele momento, em 2000, é um erro dele, porque o Barak não podia fazer as concessões que o Arafat queria. O Arafat errou, deveria ter esperado o Barak vencer a eleição para voltar à mesa de negociação. Ele quis pressionar, achando que ia conseguir o acordo. O Sharon foi visitar a esplanada das mesquitas, desencadeou a intifada, a reação palestina, o Barak perdeu a eleição, o Sharon ganhou. Perfeito. E aí seguiu. Agora, o último ponto, retirada de Gaza. Sim, por favor. Retirada de Gaza. Olha só, saiu de Gaza. Olha, desculpa, isso aqui é uma fábula. Quando o Ariel Sharon decide desocupar Gaza, desmantelar os 18 assentamentos que tinha em Gaza, se não me engano, acho que era esse número, desmantelar esses assentamentos em Gaza, ele não fez isso porque ele é bonzinho, ele não fez isso porque ele decidiu respeitar o direito internacional, ele não fez isso porque ele decidiu seguir as resoluções da ONU. Primeiro, porque é um custo altíssimo da perspectiva securitária para Israel manter esses assentamentos e manter a guarda desses assentamentos. Segundo, era operacionalmente cada vez mais arriscado. E o que aconteceu? Desmantelou-se esses assentamentos e ofereceu-se para os colonos que estavam em Gaza assentamentos na Judéia e em Samaria. Ou seja, na Cisjordânia, na área C. Entende? Em Hebron. Então, ofereceu-se assentamentos mais vistosos. Perfeito. Ou seja, no território sagrado. É isso que aconteceu. Houve uma transferência de assentamentos. Vamos lá, por partes, turma. Só vou pedir para vocês, quanto menos eu entrar aqui, melhor é. Porque tá muito boa a discussão, mas eu preciso que vocês se ajudem para que todo mundo possa falar. Por favor, Rabino. Obrigado. Aliás, Rabino, só antes de você começar, eu preciso receber quem está chegando agora no rádio. Para você que sintonizou nesse momento na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 32 minutos. Olha, eu tenho certeza que você não ouviu um debate de tão alto nível sobre a guerra de Israel quanto esse que a gente está promovendo, porque nós estamos aqui com o Rabino Dudu, estamos aqui com o professor Hussein Kalu, professor da Universidade de Harvard, ex-ministro de Estado, e a gente está aqui com posições divergentes, tentando achar um caminho diplomático para isso, e agora a fala está com o Rabino. Pode seguir, Dudu. Então, antes de continuar, né, a minha pergunta tinha sido, professor, por que até então eles também não tinham feito o Estado palestino? Porque, praticamente, só deixa eu concluir a ideia, tá? A partir de 48, os dois países
tinham, digamos assim, o mesmo potencial de construir alguma coisa, né? Estou falando muito mais lá atrás. Israel também era um país de colonos no meio do deserto, todo mundo lá lutando para sobreviver. No caso, eu tenho até parentes que na época foram do Brasil para lá, e eu sei a dificuldade que era morar no meio do deserto, e eles construíram um país. E assim, sem querer comparar, ao contrário, estou querendo realmente me questionar por que até então, até os anos 2000, quando entraram os partidos de direita, que até então eram só partidos de esquerda do lado israelense, e tentaram fazer todo tipo de acordo de paz e cumpriram os acordos de paz, também não funcionou. Só estou querendo trazer isso para a discussão, que o motivo que a população de Israel começou a votar em partidos mais à direita é que eles não aguentavam mais os ataques terroristas promovidos por grupos da Palestina, não vou nomear, certo? Como você falou, que a gente não pode generalizar, mas assim, grupos terroristas do lado palestino que já atacavam antes de começar a colonização pelo lado israelense. Então, assim, temos que trazer tudo isso na pauta e na discussão, realmente se questionando qual é o problema ali. Só deixa eu mudar um pouco o foco, porque eu acho isso super importante, que a Miriam mencionou e eu queria trazer aqui. É óbvio que essa guerra agora não é uma guerra Israel versus Palestina, nem, na minha opinião, Israel versus Hamas. É isso que a gente traz na mídia, que as pessoas falam para, digamos assim, os leigos entenderem que estão pousando agora nesse tema do Oriente Médio. Mas qualquer pessoa assim, que vai na página 2, como a gente fala, está vendo que existe aqui sim uma guerra ideológica, não sei se você concorda, eu queria ouvir sua opinião, mundial, que já estava para estourar faz muito tempo e que envolve países como Rússia, até como China, que ainda está um pouco escondida, mas nós sabemos que tem envolvimento também, o Irã. Por outro lado, temos países da Europa, temos Israel, temos os Estados Unidos. Por que eu quero trazer isso? Eu quero fazer uma pergunta para o professor Hussein. O fato da ONU e outros países de bem, democráticos, serem coniventes, eu realmente tenho esse questionamento. Como pode ser que tenha um representante do Irã, entre outros, na ONU, sendo que eles cometem atrocidades, estilo Hamas, contra a sua própria população há décadas, e eles tentam, de boa, com países de representante desse nível de terrorismo, na minha opinião, como o presidente do Irã, numa boa. E o problema é Israel, que é um país democrático, que tem valores humanos, que tenta seguir, ninguém consegue ser perfeito, nenhum país, na minha opinião, mas tenta seguir as regras instituídas, né, nos tratados, seja de Genebra, seja outros, mas muitas vezes falha. Sim, Israel falha, como qualquer outro governo pode falhar. Mas por que a crítica mundial ela cai muito mais em cima de países democráticos e liberais que tentam fazer o certo e muitas vezes acabam errando, enquanto tem uma grande parte desses países, né, não estamos falando aqui apenas do Hamas, mas que eles se comportam a priori dessa forma terrorista, porque eu acho que o que a Coreia do Norte faz com a sua população é terrorismo, o que o Irã faz com a sua população é terrorismo, o que o Hamas faz com a sua população é terrorismo, entre outros países árabes, que a gente sabe que tem uns que já estão mais evoluídos, mas uns ainda matam mulheres adúlteras, apedrejando. Tem que trazer isso também na discussão. Eles matam transexuais, eles matam homossexuais, e isso o mundo perdoa. Isso o mundo perdoa. Então, assim, na minha humilde opinião, de verdade, porque ninguém acha que sabe exatamente o que está acontecendo, mas começa a ter uma guerra ideológica, principalmente com a transparência da internet, apesar das fake news. Eu sou uma pessoa otimista e acredito que através da internet, no final, a verdade acaba se revelando, pode levar um tempo. As pessoas estão começando a perceber quanta mentira existe por trás dessas ditaduras que se fazem de boazinhas e, no final das contas, agem de forma ditatorial e totalitarista com o seu próprio povo já há décadas. E o mundo, eu acho que vai começar a perceber isso, talvez através dessa guerra, nesse pontinho minúsculo, que é Israel no centro do mar. Muito bem. Rabino, deixa eu passar a palavra aqui para a nossa Luciana Nepomuceno, que chegou. Lu, bem-vinda, viu, meu amor? O que você está achando aí dessa discussão, hein? Bom dia, Paulinho. Eu cheguei no meio da guerra aqui, né? Aqui é a faixa de gás, né? Eu acho que a faixa de gás está aqui, né? Mas eu estou acompanhando aqui a calorosa discussão que está respeitosa discussão. Sim. Mas eu cheguei no ponto, Paulinho, que você estava falando exatamente de um discurso de consenso.
De a gente achar esse ponto de moderação. E eu acho que a linha está por aí. Vou falar aqui, vamos ver se o professor vai me concordar, se não é perigoso ele me beliscar aqui do lado. Mas o fato... Por isso que eu não fui presencial. Nossa, foi não, tudo é melhor planejado. não. Melhor que eu tô aqui, deixa eu do lado do professor aqui. Mas o fato é, porque o discurso de Israel, para mim, ele põe proposições inconciliáveis. Por que inconciliáveis? Ele fala, olha, vamos acabar com o Hamas. Mas do outro lado também, ele propõe em te resgatar os reféns. Como você pode conciliar essa proposição de resgatar os reféns, o que parte de uma premissa de um diálogo, de um consenso, com acabar com o grupo terrorista? E o viés seria exatamente buscar na moderação, nos palestinos moderados, essa interlocução. E eu não vi, pelo menos, me corrija, professor, se estiver errado, Rabino, essa iniciativa por parte de Israel. E um outro ponto que o professor também, no momento que eu cheguei aqui no sofá, estava abordando, então vamos destruir o Hamas, vamos ocupar Gaza, eles vão fazer o quê? Qual que é a proposta de alocação dos palestinos que estão lá depois que houver essa destruição do Hamas? Não existe esse discurso, essa atividade propositiva por parte de Israel. Então fica, para mim, essa interrogação. Viu, Rabino? Eu falei assim, eu estou aqui chegando na página 2 do livro, sabe? Eu como leitora do livro, que estou na página 2, eu tenho essas indagações para serem colocadas aqui para discussão. Mas são perguntas ótimas que você fez, né? Não sei se eu posso falar, Paulo? Por favor, Rabino. Eu vou dar 1 minuto para você, 1 minuto para o Hussein, porque eu preciso daqui a pouquinho atualizar sobre mais um ataque terrestre lá. Por favor. A minha visão, né, isso que a Luciana perguntou, com certeza a questão, por isso eu falei, ela é muito maior e ela não tem a ver apenas com essa guerra de agora. Mas o que acontece, Luciana, na minha visão, né? Inclusive porque eu morei em Israel e eu sei o quão gostoso e o quão livre era morar em Tel Aviv. E hoje em dia, tira o fato que morreram tantos civis, né, dos dois lados. A vida agora não é mais uma vida normal. 70 anos Israel, a gente saía nas ruas com segurança, apesar de todos os mísseis que eram jogados, mas a gente acreditava no nosso exército e na nossa segurança. Isso caiu. E o Hamas fez isso de propósito. Eles sabem que agora, psicologicamente, a nação está muito fragilizada. O que acontece em relação só aos sequestrados que eu queria falar? É uma parte extremamente delicada, como negociar a devolução desses reféns. Mas é uma coisa dura isso que eu vou falar. Quando sequestram uma pessoa, você consegue negociar. Não sei se o professor vai concordar, mas quando você sequestra 212 pessoas, que você não sabe se estão vivas ou não, você não consegue negociar. Israel pediu de volta um refém. Você lembra dessa história? Ele ficou 5 anos sequestrado. Era um soldado que foi sequestrado, chama Gilad Shalit. A família pediu. Muitos israelenses não concordaram com essa decisão do governo. Eles liberaram 1.000 terroristas do Hamas, que já tinham feito ataques terroristas, que estavam nas prisões de Israel, por um judeu israelense que estava na mão deles. Imagina se agora você começa a negociar um por um, da mesma forma que o governo fez. Não chega a nada, entendeu? Então, assim, infelizmente já morreram do lado israelense 1.400, eu não sei quantos que já chegou, mas, assim, são 200 que fazem parte daquele bolo. Quer dizer, assim, de uma certa forma, quando a gente está analisando uma guerra, com dor no coração falar isso, mas normalmente Israel olha cada indivíduo separadamente. Mas como você vai negociar 212 pessoas com cada família e cada nacionalidade e cada país? Agora, para onde levariam esses moradores da faixa de Gaza? Só para falar sobre esse ponto, está terminando meu minuto. É uma questão que todo mundo tem, mas fica me parecendo que alguns países, não sei se todos, árabes da região, já há muito tempo, eles não querem aceitar e receber os imigrantes, digamos assim, palestinos, porque eles acreditam na causa religiosa e espiritual de manter os palestinos lá, porque eles acreditam que em algum momento eles vão poder, desculpa o termo pesado, mas varrer Israel de lá e ocupar lá. Eu queria saber, Hussein, eu quero saber de verdade, eu não estou falando agora dos radicais, eu estou falando dos muçulmanos moderados. Por que eu não vejo grandes líderes do mundo muçulmano levantando-se nesse momento e condenando os ataques do Hamas? E
realmente tem uma questão muito grave lá, mas fica me parecendo que eles colocam os próprios palestinos lá com esse sonho de algum momento vencer a guerra. Vamos lá, Hussein. Paulinho, eu só queria fazer uma colocação para o Rabino, que então, dentro da sua fala, Rabino, você concorda comigo que no discurso de Israel existe uma priorização para a aniquilação do Hamas, a destruição do Hamas, em detrimento dos reféns. Tipo, aqui... Não é em detrimento, é porque eles não acreditam que uma conversa vai causar uma devolução, entende? Eles não acreditam, se você pega o espectro maior e histórias do passado, eles não acreditam, só esse soldado que eu te falei demorou anos para devolverem um e devolvendo mil dele. Quer dizer, é uma negociação que leva muito tempo e que você não sabe onde que ela vai terminar. Então, assim, não é porque é em detrimento. Todo mundo em Israel concordaria em parar a guerra para devolver esses 212. Mas não ia acontecer. Nunca aconteceria. Luciana, só para explicar, tá? Pode não parecer que está tendo essa conversa, mas uma das grandes pressões que Israel está fazendo, inclusive em enviar famílias de reféns pelo mundo para falar com grandes lideranças do mundo, para poder ter essa negociação, para buscar esses reféns. Inclusive, essa é uma das grandes críticas do governo israelense nesses diálogos internacionais, tanto na ONU, quanto, enfim, né, qualquer esse tipo de conversa que está acontecendo, que as pessoas criticam Israel, pedem o cessar-fogo e esquecem que o Hamas hoje está com mais de 200 reféns ali sob o poder deles. Então, não dá para dizer que Israel não está tentando negociar a volta dos reféns e nem que não está pressionando a volta dos reféns. Muito bem, Hussein. Bom, Rabino, eu acho que a informação que você traz, talvez ela peque um pouco em sua precisão. Porque vários países, vários líderes de alguns países árabes, muçulmanos, eles condenaram e criticaram Hamas. Egito, Jordânia, Marrocos, Emirados Árabes, Bahrein, entre outros. Obviamente que você não espera dos países adversários de Israel se manifestarem, como a Síria, né, o Irã ou outros, ou a Turquia. Aliás, a Turquia nem adversária é. Mas os países que têm tratado de paz e os países que buscaram aproximação diplomática, eles foram contundentes em sua crítica às ações do Hamas contra civis israelenses. Isso é público. Tá? A rainha da Jordânia, em uma entrevista anteontem, ela enfatizou de forma muito clara o discurso do marido dela, do rei, e ela condenando as agressões, os atentados terroristas do Hamas contra civis israelenses. Isso é um discurso de Estado. Então, eu acho que falta precisão. Eu acho que em muitos lugares dos países árabes e nos países muçulmanos, tem muitos países muçulmanos que não são árabes, tá? Há uma condenação muito clara, porque no islamismo, Rabino, matar civis e inocentes, mulheres e crianças, é haram, é proibido. Pecado. É pecado, entendeu? E em qualquer das religiões abraâmicas, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. Então, isso é inaceitável, sob qualquer prisma, entende? Então, eu acho que é importante sublinhar isso. Segunda coisa que eu queria sublinhar. Você levantou um ponto que alguns países, as mulheres são apedrejadas, etc. e tal, e que alguns países do mundo muçulmano, etc. Olha, existem resoluções hoje no Conselho de Direitos Humanos da ONU que condenam essas práticas. O direito internacional se faz valer no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, que condenam nos países como Afeganistão, Líbia, entre tantos outros árabes e não árabes, que praticam essas violações contra, que se chama, que tipifica, de grupos vulneráveis, entre eles mulheres, sobretudo, né? Sobre o direito à vida sexual e reprodutiva, por exemplo, entre outros. Então, isso é uma condenação de uma organização internacional. E existem alguns países que condenam unilateralmente,
Eu não posso falar por todos os países, né? O Brasil condenou unilateralmente alguns países desses, tá? Respondendo. E terceira coisa, quando você levanta um ponto, por que com a direita não funcionou os palestinos terem um Estado, mas com a esquerda poderiam ter tido? Não é bem assim. Veja bem, a questão israelo-palestina, os israelenses e palestinos estão em guerra, tecnicamente, estão em guerra. Até 93 estavam em guerra. Em 91 aconteceu a primeira conferência de paz, que é a Conferência de Madrid, em 91. Participou Arafat e Isaac Shamir. Depois, isso desembocou no Acordo de Oslo. Antes de 91, não havia nenhum encontro formal, oficial, entre israelenses e palestinos. Portanto, estavam em guerra. E a política de assentamentos não começou com a direita, ela começou com a esquerda nos anos 70, com Golda Meir, tá? E com a esquerda, tá? Então, como é que você esperava que os palestinos negociassem um acordo de paz nos anos 70? Vocês nunca tinham sentado com os israelenses, se a política de colonização já havia começado nos anos 70. Não havia como ter. Então, só se pode falar por que não tiveram Estado, porque os acordos só começaram em 93, quando Israel decidiu reconhecer o direito dos palestinos de terem um Estado. E quando os palestinos decidiram reconhecer o direito de Israel de existir e de ter o seu Estado dentro das fronteiras do plano de partilha, reconhecidas pelas Nações Unidas e pelas resoluções. É isso que foi acordado. O que aconteceu depois disso? Por que o acordo não evoluiu? Porque havia um cronograma para a execução do plano de paz, a terra em troca de paz. Havia um plano. Então, assim, assinamos o acordo agora. Rabin e o Arafat assinaram o acordo. Agora, vamos devolver território, vamos desmantelar assentamentos, retirar colonos. Depois vamos passar gradualmente a administração desses territórios para vocês. Vocês gradualmente vão desmilitarizando. Gradualmente, nós vamos... algumas áreas sensíveis não vão ter administração conjunta. Algumas áreas vão ter administração, mas a segurança é nossa, israelense. E, por último, chegaremos ao status de Jerusalém Oriental. Esse era o cronograma. À medida que a confiança vai sendo criada, nós vamos estabelecendo. O que aconteceu? Rabin foi assassinado por um extremista israelense, que era contrário ao acordo de paz. Foi assassinado. O que aconteceu? Assumiu Shimon Peres. Quando Shimon Peres assume, ele fica num mandato tampão, o governo, ele teve que convocar eleições, fica curto período no governo, então ele não consegue avançar na implementação dos acordos, quando os acordos se paralisam. Isso também causa um rebuliço do lado palestino, e aí o Shimon Peres, que é candidato, perde a eleição para o Sharon, e o Sharon vence. Quando o Sharon vence, o Sharon desreconhece os acordos de Oslo. Ele paralisa os acordos de Oslo e começa a política de assentamentos e diz que Jerusalém é inegociável. E desmantelar assentamento de Gaza é inegociável. E segurança mista não é aceito. E transferir controle para a autoridade palestina também não existe. Então, acabou o acordo. Então, os palestinos, por mais que queiram sentar para negociar, não têm o que negociar. E aí, obviamente, os radicais do lado palestino, só um minuto, eu não estou culpando os israelenses. É claro, isso deu voz para os radicais palestinos. Isso alimentou a Jihad Islâmica, isso alimentou o Hamas, porque para eles, a não existência de um acordo de paz ou uma radicalização israelense serve ao propósito radical deles.